No vídeo de hoje eu vou falar sobre a objetualização do consumo da carne. Esse vídeo é baseado no capítulo 3 da Política Sexual da Carne, chamado Violência Mascarada, Vozes Silenciadas. Queria começar dizendo que eu super indico esse livro, ele é muito bom, ele é daqueles livros que fazem com que a gente fique com a mente mais aberta, sabe? A escritora questiona coisas que a gente acaba não pensando e quando você lê aquilo, meio que dá aquela bugada no cérebro assim e você fala, putz, faz total sentido. Em outros vídeos eu pretendo também abordar os outros capítulos, mas quando eu for fazer isso eu vou chamar uma convidada por motivos óbvios de eu não ser a pessoa mais indicada para falar sobre feminismo. Vamos ao assunto. O livro ele aborda a objetualização de diferentes formas e uma delas é a linguagem. O autor explica como que por meio da linguagem a gente faça que o sujeito se torne objeto e ela dá muitos exemplos, principalmente focando na palavra carne. As pessoas associam, é um alimento, é proteína, mas não pensa no que é o animal. E tem um termo que ela usa muito no livro que chama referente ausente. O que é o referente ausente? O referente ausente é quando a gente utiliza palavras que façam com que aquele sujeito se distancie da origem dele e superficializa a frase. Em outras palavras, a gente fala carne e associa um alimento a uma proteína e não o que a carne é de fato, que é um cadáver. Essa objetualização torna ausente o grupo oprimido. Em outras palavras, quando as pessoas comem a carne, elas não estão comendo um animal para elas. Elas estão comendo simplesmente um alimento. Tanto é que algumas crianças se surpreendem absurdamente quando elas descobrem que aquela carne que ela tá comendo, na verdade, é um animal. Ela olhando aquilo, ela nunca associaria por si só de que aquilo que ela tá comendo é aquela vaquinha que ela olhou lá fora comendo pasto. Por exemplo, outra palavra que ela utiliza é a carne de vitela. Quando as pessoas falam carne de vitela, elas associam o nome vitela ao alimento e ao gosto. Mas seria diferente se ouvissem um filhote de vaca anêmico. Se as pessoas tivessem a noção real do que elas estão comendo, as coisas poderiam ser diferentes. Mas o que acontece é que a nossa sociedade, ela tenta fugir dessa concepção de que o que está sendo comido ali é um animal. Então ela ressignifica as palavras de modo que faça as pessoas não pensarem na hora de comer o que elas estão comendo de fato. Outra crítica muito dura que ela faz é sobre o uso da palavra abate humanitário. Ela fala sobre a ideia de distorção que isso significa, comparando o uso da palavra abate humanitário com estupro violento. Não comparando as coisas em si, mas o que ela fala é que você dizer que um estupro é violento passa a sensação de que existem estupros que não são violentos, o que não faz o menor sentido. Da mesma forma, você falar que existe um abate humanitário passa a sensação de que existe algo de humanitário em tirar a vida, sendo que qualquer forma de tirar a vida não é humanitária e também não faz sentido. E além, outra coisa que a Carol Adams aborda sobre a objetualização é a ressignificação da aparência. Ou seja, tornar aquele alimento que parece um animal em um objeto. Em outras palavras, desmembrar os animais para que a forma da comida não seja associada ao animal em si. Tanto que quando você começa a falar com uma pessoa que está comendo sobre questões veganas, por vezes incomoda, porque a pessoa fala, eu não quero falar disso agora, eu não quero lembrar que o meu alimento é aquilo. Por exemplo, no Natal, o leitão, o peru tem a forma da comida, e é muito comum a gente ouvir a pessoa falar, nossa, eu não gosto de ver o leitão assim, que eu perco até a vontade de comer. Porque a pessoa associa o alimento ao animal. O mesmo equivale para aquelas pessoas que preferem comprar o peixe sem a cabeça, por se incomodarem e terem a impressão de que o peixe está olhando para ela. Isso passa a sensação real de que aquilo é um ser vivo e incomoda as pessoas. Então elas tentam desmembrar ao máximo para esquecer que aquilo é um animal. Eu tava pensando aqui, é curioso como essas situações que a gente costuma comer esses animais inteiros são, pelo menos aqui no Brasil, situações tradicionais. Ou seja, eu imagino que ao longo do tempo a gente foi tentando se afastar mais dessa sensação que provoca a humanidade, de que a gente está consumindo um ser vivo que tem sentimentos e não um objeto. E essa ressignificação aumenta ainda mais hoje em dia com os alimentos industrializados que transformam os alimentos em simples embalagem e que descaracteriza completamente, não lembrando em nada o animal. Tem muitos produtos que as pessoas não fazem a mínima ideia de que vai produtos de origem animal. Tem uma frase que me chamou muito a atenção no livro da Freschel, que é uma feminista que viveu no século XX. Ela diz o seguinte: se as palavras que dizem a verdade sobre a carne são impróprias para os nossos ouvidos, a carne em si é imprópria para a nossa boca. Fica aí o questionamento, como a gente poderia ressignificar essas palavras? Mas é importante ressaltar uma coisa, o que eu tô falando não é pra você, quando alguém pergunta, por que você não consome carne?
enquanto tá comendo e aí você responde, ah, porque eu não como cadáveres. Isso eu acho que meio que afasta as pessoas um pouco, porque elas perdem a simpatia por você quando ouvem isso e daí elas desconsideram o que você vai falar depois. A gente tá falando aqui de significados. Tava pensando aqui, o significado de se inscrever nesse canal e clicar no sininho significa que você receberia a informação de que foi lançado um novo vídeo. Interessante, não?